Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia da gente falar de uma figura lendária, mitológica, de uma mulher que permeou a imaginação de muitos mitos, a Rainha de Sabá. Galera, a Rainha de Sabá, ela é uma personagem muito lembrada, principalmente quando a gente fala em religião, quando a gente fala em África, em Oriente Médio. É uma figura histórica, mas super envolvida em mitos e lendas, igual a outros nomes como o Rei Arthur ou Robin Hood. Ela já foi retratada 4 vezes no cinema, em La Reine de Sabá, que é um filme francês de 1913, em The Queen of Sheba, que é um filme de 1921 lá dos Estados Unidos, La Regina de Sabá, com esse nome só podia ser italiano, esse filme é de 1952, e Salomão e a Rainha de Sabá, que é um filme também americano de 1959. Ela também marcou mais recentemente a presença na série Deuses Americanos. Ela era Bilks, que é uma personagem ali que representa uma dessas deusas antigas, mas que tem relação com a Rainha de Sabá. Mais recentemente, as imagens que a gente tem dela na cultura pop são dessa série e desse filme de 1959. Mas as narrativas que contam o mito sobre essa personagem misteriosa são bem mais antigas. Essa misteriosa rainha é citada no Antigo Testamento, no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e também num outro livro chamado Quebra Nagast, que é um livro considerado sagrado lá na Etiópia. Com tantas versões sobre ela, quem teria sido de verdade a Rainha de Sabá? Será que ela existiu? Onde que era o reino dela? Vamos falar primeiro sobre o mito e procurar pistas nas narrativas judaico, islâmica e etíope, bem como em pesquisas arqueológicas, para que a gente consiga fazer um esboço de quem teria sido essa figura misteriosa e atraente. Olha só, e uma dica de algo que tem a ver com a personalidade dela. Então, nesse vídeo agora nós vamos focar um pouco mais no que a tradição religiosa e a história da Etiópia dizem sobre ela. Antes de tudo, vamos entender o que é um mito. Hoje, mito é uma palavra com vários significados que vão desde mentira a grande crença no talento de alguém. Exemplos: marcianos são um mito, ou Pelé é um mito no futebol. No entanto, quando falamos em mitos nas sociedades da Antiguidade e da Idade Média, devemos pensar que são narrativas, histórias que têm um certo conteúdo mágico, religioso, que acabavam explicando o universo para essas sociedades. A gente pode pensar que os mitos, eles compõem a história de um povo e nem por isso eles são mentira. Então todas as religiões são mitológicas, porque todas elas têm um corpo de histórias e narrativas para explicar o lado místico ou religioso daquilo. Isso não torna aquilo uma fantasia. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque às vezes aqui no canal, por exemplo, quando a gente fala mitologia cristã, e aí o pessoal, ai meu Deus, tá falando de mitologia cristã, como assim? Não, todas as religiões acabam sendo mitologias, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que elas têm um corpo de histórias que explicam a religião, e isso é a mitologia da religião. Por exemplo, na Bíblia a gente tem o mito da Torre de Babel, que explica como surgiram as várias línguas. Então, nesse sentido, quando a gente fala em mitos dentro da história, a gente não deve pensar que esses mitos são fatos reais, como pensamos hoje, ou também que são verdades absolutas ou mentiras. A gente deve procurar dentro dos mitos as verdades que eles carregam. Lembra que os mitos são metáforas que as gerações tinham para ensinar para gerações mais novas as histórias, os aprendizados, as experiências daquele povo. Ou seja, os mitos são o que a gente pode dizer como um raio-x que vai nos trazer verdades e nos possibilitar investigar as sociedades antigas que a gente quer conhecer, que a gente quer chegar nelas. Então, a gente não pode julgar os mitos antigos e medievais como ultrapassados, porque hoje a gente criou um pensamento cientificista. O pensamento mitológico era a forma que aquelas sociedades tinham de entender seus mundos e suas histórias. Apesar de muitos mitos terem um sentido mágico, religioso, eles tinham sim um fundo de verdade. E é isso que a gente precisa entender nas lógicas, principalmente por trás das narrativas religiosas e, no nosso caso hoje aqui, sobre a Rainha de Sabá. Vamos começar então falando sobre ela nas tradições judaico e islâmica. A versão judaica da Rainha de Sabá, ela tá lá no Antigo Testamento, nos livros de Primeiros Reis, lá no capítulo 10, versículos de 1 a 13, e em segundo aparece em Crônicas, no capítulo 9, versículo 1 a 12. Salomão, que era o rei de Israel, Salomão, aquele rei famoso, ele foi descrito na Bíblia como sábio,
um grande construtor, um ótimo comerciante, um diplomata. A rainha de Sabá teria ficado curiosa sobre ele e decidiu visitá-lo com sua corte e o questionou sobre certos mistérios, certos enigmas. Salomão então respondeu a todas as perguntas e deixou a rainha encantada com a riqueza do seu palácio e também com a sua sabedoria. Ou seja, a rainha de Sabá se sentiu atendida ali nas suas dúvidas e acabou recebendo também muitos presentes do rei Salomão. Esse mito, ele expressa um contato motivado por curiosidade da rainha de Sabá, mas também demonstra como eram as relações políticas e comerciais entre os dois monarcas. Além disso, o rei Salomão teria dado além a rainha, como é descrito na Bíblia. Mas o que teria sido esse além? Fica aí, fica aí. Em relação à tradição islâmica, a rainha de Sabá, ela vai ser citada no Alcorão, no capítulo 27, que é intitulado A Sura das Formigas. E assim a gente vai conseguir ver a citação a ela do versículo 15 ao versículo 44. O nome em árabe da rainha de Sabá é Bilqis, e é daí que vem o nome da deusa lá no Deuses Americanos. Foi o mesmo nome que eles usaram. Segundo, então, o texto do Alcorão, enquanto marchava com seu exército de humanos, de gênios, que são os djinns da mitologia árabe, e pássaros, Salomão soube dessa misteriosa rainha, descrito como muito sábia e uma adoradora do Deus Sol. Nisso ela diferia do rei israelita, né? Porque ele era adorador de Alá. Após uma troca, então, de cartas entre Salomão e a rainha de Sabá, ela visitou Salomão. E aí ela se encantou com a sabedoria, com a riqueza do palácio dele. Ela reconheceu seus pecados e passou a adorar o mesmo Deus de Salomão, aliando-se ao sábio monarca. Diferente da visão judaica, então, na versão islâmica tem uma conversão religiosa da rainha. Porém, permanece o contato pela curiosidade, devido à fama de riqueza e de sabedoria que o rei Salomão tinha naquela época. Diferente do Antigo Testamento, o Alcorão ele não menciona relações comerciais entre os dois monarcas. Uma relação amorosa, ela é mencionada no Quebra-Nagast, que é o livro sagrado dos etíopes. Lembra daquele além que a Bíblia diz que Salomão havia dado à rainha de Sabá? Talvez o Quebra-Nagast explique o porquê que isso foi citado dessa forma. E já que a gente começou a falar do Quebra-Nagast, esse livro sagrado dos etíopes, antes da gente conhecer o mito da rainha de Sabá entre os etíopes, a gente precisa conhecer um pouco sobre a Etiópia. Esse é um país localizado na África Oriental, precisamente ali onde a gente chama de Chifre da África. A área do país é cerca de 1.064 km². É um pouco menor que o estado do Pará aqui no Brasil. E em 2017, no último censo foi feito lá, a população deles era estimada em 95 milhões de habitantes. Então olha só, imagina um país um pouco menor que o estado do Pará e com quase metade da população do Brasil. Ou seja, é um país bem populoso. Terço desse número, ou seja, cerca de 30 milhões de habitantes, é formado pelos povos chamados de Oromo e Amara, que são os amáricos. Devido a isso, os idiomas Oromo e Amárico são os mais falados dentro da Etiópia. Há outros grupos étnicos também no país, como os somalis, os tigrais e os tigres. Metade da população da Etiópia pertence à Igreja Cristã Ortodoxa Etíope, e um terço dessa população é muçulmana. Essa Igreja Ortodoxa Etíope ela foi fundada oficialmente em 1959, quando a Etiópia declarou independência em relação à Igreja Ortodoxa Copta, que é sediada em Alexandria, no Egito, e que existe até hoje. Então, dentro da mitologia desse povo, a principal narrativa que fala da rainha de Sabá, como eu já disse, está no Quebra-Nagast, que é um livro sagrado para esses cristãos ortodoxos do país, e também é um livro sagrado para os Rastafaris que vivem no Caribe. A gente ainda vai falar dos Rastafaris aqui. Na língua amárica, Quebra-Nagast significa glória dos reis. O centro desse livro, ele é uma relação amorosa entre o rei Salomão e a rainha de Sabá, que gerou um filho chamado de Menelik, que seria o ancestral das dinastias etíopes. Assim, para os cristãos etíopes, os seus monarcas são descendentes diretos da linhagem de Davi, através do rei Salomão, que por sua vez pertencia à linhagem de Jesus Cristo, da rainha de Sabá. De acordo então com o Quebra-Nagast, a rainha de Sabá ela foi para Jerusalém, ficou hospedada
hospedada no palácio de Salomão. Como ele tinha a fama de ser um grande amante, a rainha decidiu permanecer no palácio apenas se ele, Salomão, não a tocasse. O rei concordou, Salomão concordou, mas ele já tinha uma estratégia para conquistar o coração da rainha. Ele pediu que ela não tocasse em seus objetos pessoais. Então ele ordenou que o jantar fosse bem temperado para causar sede. E aí, após uma refeição, a rainha acabou procurando por água e se encontrou no quarto de Salomão. Pensando que ele dormia, ela tomou água de sua vasilha. Então ele aproveitou a oportunidade e agarrou, dizendo que ela tinha quebrado a promessa. Olha que safadinho Salomão, hein? Devido a isso, os dois monarcas fizeram amor e nessa mesma noite a rainha sonhou que uma luz cruzava o céu, indo de Jerusalém até a Etiópia. Tempos depois, então, a rainha voltou para o seu reino, levando 2 presentes. Um anel de ouro que Salomão deu para ela e uma criança no seu ventre. Ela estava grávida e batizou essa criança de Menelik, nome que significa filho do sábio. Alguns anos depois, quando ele já era jovem, Menelik foi para Jerusalém para conhecer o pai. O rei Salomão só acreditou que o filho da rainha de Sabá também era seu quando viu o anel de ouro carregado pelo príncipe, que era o mesmo anel que ele tinha dado para ela alguns anos atrás. Salomão então pediu que seu filho permanecesse lá em Jerusalém para governar o reino após ele, mas Menelik preferiu voltar para o reino de Sabá. Nesse momento, ele conseguiu, o Menelik, olha, também safadinho, conseguiu pegar a Arca de Aliança, que é a Arca da Aliança com Deus, com o homem, que estava ali sobre a guarda do templo. Ele conseguiu na escuridão da noite pegar a Arca da Aliança e levar a Arca da Aliança para a Etiópia. E isso inclusive gerou várias lendas de que a Arca da Aliança até hoje está na Etiópia. A partir então dessa história, o Quebra-Nagash explica como os etíopes, que eram descendentes de Menelik, foram eleitos como o povo de Deus. Esse livro também profetiza que o último rei da Etiópia será Deus personificado, o leão da tribo de Judá, aquele que é falado nas profecias bíblicas. Ainda olhando para o Quebra-Nagash, a rainha de Sabá então foi para Jerusalém, partindo de um porto que corresponde hoje ao porto de Adolis, lá na Eritreia, um país que atualmente fica ao norte da Etiópia, e o território desses, naquela época o território desses 2 países, eles faziam parte do reino de Aksum, ou Axum, que era o reino que a rainha de Sabá era a grande rainha dele. Pra gente entender então um pouco mais sobre as narrativas religiosas, vamos entender um pouquinho mais sobre esses 2 reinos. O território atual da Etiópia hoje, ele vai corresponder a um reino antigo chamado de Daamat, que era um reino que governava essa região ali pelo século 7 a.C. Ele era um reino à parte do reino de Aksum, que passou a existir do século I depois de Cristo ao século 10 depois de Cristo. Esse reino, o império, então abarcava parte dos territórios atuais da Etiópia, da Eritreia, do Djibouti e todos os territórios que ficam ali no chifre da África. De acordo com o historiador Francis Anfrey, o apogeu desse reino, ele aconteceu entre os séculos 3 e 4, quando Aksum conquistou territórios do norte da Etiópia, da Península Arábica e até da Pérsia, que é o atual Irã, tornando-se um dos impérios mais fortes do Oriente Médio naquela época. Na primeira metade do século IV, o cristianismo chegou ao país, e com isso o reino de Aksum foi um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião oficial, organizando na época esse cristianismo junto com a igreja ortodoxa copta, que é a igreja cristã do Egito. Mas o que tinha lá antes do cristianismo? Existia no reino de Aksum um politeísmo. Os aksumitas adoravam elementos da natureza, como árvores, grandes rios, lagos, montanhas e animais. Eles também acreditavam que os espíritos, bons ou maus, que habitavam esses elementos podiam ajudá-los ou prejudicá-los. Por certo período, antes do predomínio cristão, houve ao mesmo tempo um culto a uma serpente chamada Arwe e também a prática dos mandamentos de Moisés. Essa serpente ela era entendida como um dragão divino, ou o primeiro rei, chamado de Arwe-Negus, considerado pai da rainha de Sabá. Vamos lembrar que na África era muito comum os mitos relacionados a serpentes. A gente tem pinturas em cavernas relacionadas a serpentes desde 250 mil anos antes de Cristo. Vários deuses com nomes diferentes. O próprio mito de Oxumaré, que a gente vê no Candomblé e na Umbanda, vem desses mitos mais ancestrais com relação a essas serpentes, e algumas dessas serpentes em algumas mitologias ligadas ao arco-íris. Então, nesse caso, a gente vê então que a rainha de Sabá era uma monarca que estava presente na narrativa dos etíopes desde o tempo do politeísmo do reino de Aksum. Os cristãos etíopes, então, atuais, sabem
que seu país era o antigo reino de Aksum e é considerado por eles como o reino de Sabá, da rainha de Sabá. A capital desse reino tinha o mesmo nome, Aksum. Era uma cidade que ficava no norte da Etiópia e que até hoje é a principal cidade santa dos etíopes e é o alvo número 1 das peregrinações dentro do país. Os cristãos etíopes também acreditam que a Arca da Aliança, trazida pelo príncipe Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá, lá de Jerusalém, está na Catedral de Nossa Senhora Maria de Zion. Nessa catedral acontece o ritual da Noite de Nossa Senhora, onde padres, por meio de hinos, rezas e leituras bíblicas, protegem a Arca da Aliança. A arca, então, segundo a crença deles, ela só pode ser vista pelo guardião. Esse guardião é vitalício, ele só sai de lá quando ele morre. E é muito legal porque tem imagens dessa igreja aí para vocês pesquisarem. Tem alguns documentários que foram até lá para achar a Arca da Aliança. Tem filmes que fazem referência a essa igreja, né? E realmente os etíopes acreditam que a Arca da Aliança está lá dentro. Tem guardas, inclusive, que protegem essa catedral. Apesar da associação, então, dos etíopes atuais do seu país com esse antigo reino de Aksum, de Sabá, algumas pesquisas arqueológicas já mais modernas, já feitas nesse século, apontaram que o reino de Sabá também chegava até a Península Arábica, onde hoje é o Iêmen. Mas na área ao redor da cidade de Aksum também há vários achados arqueológicos que estão relacionados ao local de nascimento, trono e túmulo da rainha de Sabá. Isso explica por que a tradição da rainha de Sabá é mais forte na Etiópia do que no Iêmen. Enquanto lá no sul da Península Arábica, né, onde está o Iêmen, ela não é assim uma personagem muito importante, na Etiópia ela é venerada como a fundadora da dinastia divina, justamente por ser mãe do Menelik. Como então explicar esses dois locais, Etiópia e Iêmen, associados ao reino de Sabá? Bem, como a gente já viu aí no mapa, o chifre da África e a Arábia estão geograficamente bem próximos, sendo separados ali pelo Mar Vermelho. A gente já tem comprovação de relações comerciais entre os antigos reinos do chifre da África, como o reino de Aksum, com o sul da Península Arábica, principalmente com essa região do Iêmen. Existe um arqueólogo israelita, o nome dele é Israel Finkelstein. Ele diz que o mito da rainha de Sabá é uma representação das relações econômicas entre o mundo africano, oriental, árabe e israelita. É como se fosse uma dramatização de uma narrativa de mundos que se encontraram através do comércio e da diplomacia. Já o historiador Albert Hourani, ele diz que o antigo reino de Aksum, ali no chifre da África, e o antigo reino do Iêmen tinham tradições politicamente organizadas que eram mantidas por uma economia agrícola e pelo comércio entre as zonas tanto do Mediterrâneo quanto do Oceano Índico. Em certo momento, esses dois reinos acabaram sendo incorporados em um reino maior, que acabou enfraquecendo no começo da era cristã, quando o comércio também enfraqueceu. Mas teve um momento em que esse comércio reviveu e acabou fortalecendo de novo o poder desses dois. O historiador Francis Humphrey, que eu já falei dele aqui, ele chegou a uma conclusão parecida com essa, quando ele afirmou que o reino de Aksum conquistou terras no norte da Etiópia e também na Arábia durante o século 3 e 4, quando teria sido o apogeu do Império de Aksum. Outro pesquisador, Jean-Marie Lambert, ele também concluiu que em certos períodos o antigo reino do chifre da África e do sul da Arábia foram governados pela mesma dinastia. Até porque nos primeiros séculos da era cristã, os iemenitas, a galera que mora no Iêmen, se estabeleceram no norte da Etiópia. Por isso a produção de diferentes versões sobre o mito da rainha de Sabá. A gente não pode afirmar com certeza, mas várias evidências arqueológicas históricas, elas dizem que provavelmente o reino de Sabá foi o reino do Império de Aksum no seu auge político, quando compreendia os territórios do atual Iêmen e da Etiópia, e por isso essas duas localizações são consideradas localizações desse reino. O reinado de Salomão provavelmente aconteceu no reino 10 a.C., bem antes do surgimento do reino de Aksum, que é no século 1 depois de Cristo. Então, como explicar o contato entre esses dois monarcas? Se teoricamente a rainha de Sabá existiu no auge do reino, que foi do século 3 e 4 depois de Cristo, e o rei Salomão teria sido um rei do século 10 a.C., como é que isso encaixa? Então sabe-se que o mito da rainha de Sabá começou a ser divulgado no milênio 1 a.C., ou seja, muito depois do que seria o reinado de Salomão. Ao que tudo indica, esse mito surgiu no chifre da África e no sul da Arábia, tendo sido criada mais uma versão, a do Antigo Testamento,
momento após a entrada do reino de Israel no comércio daquela região. Assim, a rainha de Sabá pode ter sido uma única monarca em específico ou uma associação de monarcas em uma única personagem mitológica histórica para representar aquele povo. Ou seja, ela representava várias rainhas de Aksum ou várias rainhas de Sabá. Essa última hipótese é a mais provável de ter acontecido. Além disso, tem um historiador chamado Michael Wood, diz que há textos do século 7 e 8 a.C. que falam sobre rainhas extremamente poderosas na Arábia, e isso acaba reforçando a tese por um certo tempo de que o reino de Aksum realmente compreendeu todo o sul da Arábia e o chifre da África. Alguns historiadores trazem hipóteses e tendem a colocar esse reino histórico de Salomão também mais ou menos no mesmo período. Isso explicaria mais fundo o histórico desse mito de encontro entre Salomão e a rainha de Sabá. Mas quando a gente fala de mito, nem sempre é produtivo associá-lo diretamente a algo histórico, como pensamos hoje, pois os mitos têm pistas, representações, símbolos, não sendo necessariamente relatos de fatos reais, mas representações criadas para determinados fatos históricos. Ou seja, os mitos basicamente nos dizem que quem tem olhos para ver vão enxergar o que precisa ser visto. Os mitos da rainha então de Sabá, eles acabam mostrando a existência de um reino poderoso nos antigos Iêmen e na Etiópia, pegando ali o chifre da África, como a gente falou, governado por uma rainha ou várias rainhas poderosas que foram famosas pela sua riqueza, pela sua beleza e pelos seus mistérios. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, a gente tem muito material bacana. Se inscreve para você não esquecer para assistir os vídeos depois, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Um beijo no seu coração, esfirras etíopes para vocês e até a próxima.